Fala galera, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, falar desse mercado de contratações. O Cruzeiro tem um novo chefe do departamento de scout. Tem negociações envolvendo dois jogadores do Cruzeiro que estão saindo, um que está saindo do clube e outro que está chegando, que já estava no clube, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like se você puder deixar o like. E cara, me ajudar demais nesse crescimento aí e hype o vídeo, claro. Também tá aqui nos comentários todas as minhas outras redes sociais, tá bom? Vamos falar um pouquinho primeiro do Dineno. O São Paulo encaminha a contratação do Juan Dineno, o atacante do Cruzeiro, um atacante que foi muito útil na temporada passada, um cara alto, bom na bola aérea. Eu acho ele muito oportunista. Eu gosto muito do posicionamento do Dineno, acho um cara muito oportunista, um cara fazedor de gol. Lógico, um nível abaixo do Caio Jorge, um nível abaixo do Gabigol, mas é um cara importante e legal de ter no elenco. E o São Paulo chegou para trocar ideia com ele e para levar. Tem 30 anos, né, o Dineno, e ele vai defender as cores do tricolor paulista do São Paulo até o final do ano. Ele chega por empréstimo São Paulo, que para quem não sabe, o São Paulo não tem muitas opções no ataque. Afinal, o Calleri rompeu o ligamento, está fora da temporada. Tem só o André Silva com essas características e outros são os meninos da base, o Rian Francisco, outros jogadores mais molecotes e mais móveis, né? Não um jogador tão de área centralizado, um cara que é bom na bola aérea. O André Silva é somente esse jogador e o Dineno chega para melhorar esse elenco, dar mais qualidade para esse elenco. Para o São Paulo, eu acho que é uma ótima oportunidade. Acho que é um jogador que vai ajudar ainda mais, um cara que vai fazer uma sombra ali no André Silva, vai dar mais uma profundidade no elenco do São Paulo, que estava enxuto e não tinha tantos jogadores do mesmo nível de titular e reserva. O André Silva era o reserva e virou titular, então o Dineno vem para brigar pela essa posição aí. Acho que pro Dineno é bom, é importante, porque no Cruzeiro ele não estava tendo muita oportunidade. Depois da sua lesão grave, ele perdeu um pouco de espaço, e o Caio Jorge está pedindo não só passagem, né? Ele não pede nem para ficar um pouquinho de tempo no banco de reservas. Então acho que pro Dineno vai ser importante respirar novos ares e, pô, se fizer uma boa temporada, quem sabe pode até voltar no final do ano, no ano que vem, pro Cruzeiro e até melhorar essa equipe, ou o São Paulo contratá-lo, tá? Mas é isso, acho que é uma boa opção, uma boa situação aí pro Dineno e também, também pro Cruzeiro, tá? Acho que faz parte. Romero renovou, né? Ótima notícia pro Cruzeiro, Romero renovar até 2027. Um jogador essencial para esse elenco, um cara com a cara do Cruzeiro, identificado com a torcida, líder em campo, se entrega, um cara raçudo, marca muito bem, melhorou muito a sua saída de bola e agora tá fazendo até gol, chutando bem de longas distâncias. Então, o Cruzeiro ele tinha um vínculo até dezembro, né? E poderia assinar um pré-contrato. E o novo acordo dele agora é até final de 27, mais 2 anos de contrato. Acho que acertada, né? Não tem nem como não falar. E um bom... tem 228 jogos pro Cruzeiro, é muito jogo, tá? Nossa, não sabia que era isso tudo. É um cara que já tá aí há muito tempo mesmo. E é um cara que eu acho que tem total identificação e merecia demais essa renovação. Mais 2 anos, Cruzeiro pé no chão, fazendo um bom... como é que a gente pode dizer? Um bom trabalho nesse sentido. Agora vamos falar da notícia, né? Me pediram pra gente falar sobre isso. Joaquim Pinto. É isso mesmo, o novo chefe do scout do Cruzeiro, né? Um cara com passagens pelo Benfica e pelo Spartak Moscou. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Ele já chegou em Belo Horizonte, o português. Ele tem passagens, eu vou falar algumas coisas do currículo dele. Ele tem 43 anos e ele chegou para comandar o scout do clube. Ele estava por último no Spartak Moscou, desembarcou no aeroporto de Confins e até falou com a Samuca TV, porém ele ficou entre 2019 e 2024 no Benfica, de Portugal, tá? Ele foi responsável pela observação de talentos da América do Sul, foco em Brasil e Argentina. Além disso, ficou responsável por elaborar relatórios de jogadores emprestados pelos portugueses e atletas vendidos, mas que o clube português mantinha percentuais de direitos. Em novembro de 2024, se transferiu à Rússia, ao Spartak Moscou, onde atuou por 3 meses internamente no cargo de executivo de futebol e depois na chefia do scout. Ele foi responsável pela observação, avaliação e contratação de jogadores da equipe principal, além de avaliações da categoria de base. Antes de chegar ao Benfica, ele teve passagem por times de menor expressão de Portugal. Mas, pô, Matheus, e o que você acha disso? Gente, eu vou trazer o currículo dele para vocês e a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, primeiro ponto,
muito importante o Cruzeiro se profissionalizando ainda mais com profissionais de alto nível. Muito importante o Cruzeiro trazer um cara que vai melhorar o mercado do Cruzeiro, a busca, a procura de grandes nomes do Cruzeiro sem ser jogadores que já estouraram, jogadores que ainda estão para estourar, que fizeram boas temporadas, um cara que tem potencial, ou um jogador que já começou muito bem, perdeu espaço e está numa boa idade, 25, 26 anos, mas não está sendo muito aproveitado e tem como recuperar o futebol. Eu acho que é um baita nome, o Benfica é referência sim, scout mundial, e ele fez parte disso durante 15 anos, ali no clube de 2019 a 2024, um cara então que tem know-how do mercado, principalmente do mercado sul-americano, que eu acho que é onde o Cruzeiro tá mais de olho e faz total sentido tá mais de olho, afinal o nosso capital tá valendo mais que o capital hoje dos times sul-americanos, e é um cara que eu acho que tem um know-how, é um cara muito inteligente, um cara que tem esse mercado nas mãos por ter ficado muito tempo nele. Mas por que que eu falo isso? Vamos lá. Ele participou de algumas grandes contratações. Exemplo, Enzo Fernandes foi contratado pelo Benfica em 22, quando o Joaquim era responsável pela observação do mercado sul-americano. O clube português pagou cerca de 54 milhões de reais, onde depois ele se destacou pelo River e depois foi vendido para o Chelsea por 666 milhões de reais. Ou seja, ele lucrou dessa venda 600 milhões de reais aproximadamente. 606 milhões de reais. Darwin Nunes, também outro jogador que chegou no Benfica na temporada 2020, estava no Almeria da Espanha e chegou por 153 milhões de reais, o contrato mais caro do clube da época, e foi vendido para o Liverpool, também por cifras expressivas, 392 milhões de reais, mais 250 milhões de reais, além de variáveis, lógico. O Uruguai já havia sido alvo de observações no seu surgimento para o futebol no Peñarol, ou seja, ele saiu do Peñarol, foi para o Almeria e foi observado no Almeria e contratado depois. Pelo Benfica, ainda estão no currículo do Joaquim as contratações do meio-campista João Félix, então jogador da base do rival, Porto, de Portugal, e o defensor Antônio Silva, na época com 10 anos nas categorias inferiores do Repenezes, de Portugal. Então, dois jogadores que são da seleção portuguesa hoje, o João Félix, o Benfica vendeu por uma cifra milionária, muito, muito, muito dinheiro, 120 milhões de euros para o Atlético de Madrid na época. E o Antônio Silva é um jogador, da seleção, ótimo jogador. Já no Spartak, embora tenha ficado apenas 2 anos, no Spartak o Joaquim também conseguiu realizar as contratações de destaque na equipe russa, ocupando uma função também de como é que é o nome? Negociador. O novo profissional do Cruzeiro esteve diretamente envolvido nas negociações do costarriquenho Ugalde, de 23 anos, e do atacante argentino Ezequiel Barco. Barco, para quem não se lembra, foi um destaque do River Plate, jogou demais o River Plate, foi muito bem. E agora foi contratado. O primeiro, o costarriquenho, o atacante Ugalde, ele estava no Twente, pagaram 13 milhões de euros para ele, na época, né? Agora. E ele fez nessa temporada 18 gols em 36 jogos e 3 assistências. E já desperta interesse de clubes como o Mônaco da França. E Barco também foi alvo do Flamengo, em verdade. Estava nessa disputa e acabou que o Spartak ganhou. Então eu sinto que é um profissional muito capacitado, eu sinto que o Cruzeiro acerta. Provavelmente o Léo Jardim deve ter dedo nisso aí, né? Um português nesse sentido. Mas um cara para chefiar o departamento de scout mostra que o Cruzeiro está pensando a longo prazo, mostra que o Cruzeiro está profissionalizando e mostra que o Cruzeiro está melhorando ainda mais a sua estrutura como um todo, não só no quesito dinheiro, não só no quesito CT, não só no quesito jogadores, contratações, mas também no quesito profissionais que melhoram esse desempenho do Cruzeiro e também dos seus jogadores. Então acho que o Cruzeiro acerta muito. É um cara que tem muito currículo, vários nomes, e o Cruzeiro pode conseguir vários nomes importantes, vários nomes que o time dele, no caso o Benfica, ganhou muito dinheiro, e o Cruzeiro pode também ganhar muito dinheiro com isso. Então uma notícia muito boa para o Cruzeiro. Acho que o Joaquim pode ser um cara que venha para somar, e eu sempre acho que profissionais desse nível, da Europa,
de scout, onde tem os melhores scouts do mundo, que para mim é Portugal, né? Porto, Sport e Benfica são principalmente um dos times que mais tem, junto com a RB Leipzig e Brighton. Então eu acho que é um profissional com know-how e que o Cruzeiro acerta em trazer esse cara para ser o chefe do departamento de scout. E vamos ver o quanto ele agrega no Cruzeiro nesse sentido. Mas a movimentação que o Cruzeiro e que o torcedor cruzeirense pode ficar otimista. Tá bom? É isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da renovação do Romero, da saída do Dineno e também da chegada desse novo chefe do scout. Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre a entrevista do Pedro Júnior, o filho do Pedrinho, que ele deu pro GE, uma baita entrevista, e eu quero falar um pouco dessa repercussão. Tá bom? É isso, gente. Tamo junto. Beijo, é nóis.